Boa noite, meus irmãos, seja bem-vindo a mais uma Palavra de Vida. A mensagem que eu tenho para vos falar nessa noite é uma mensagem bem simples, porém extremamente reflexiva. Ela é reflexiva porque eu entendo que esse momento que nós estamos vivendo, ele é um momento de reflexão. As Sagradas Escrituras, ela também nos faz esse convite a uma autoanálise. Provérbios, capítulo 4, verso 26, vem dizendo assim: reflete sobre os teus passos, reflete sobre as suas escolhas, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 28, ele vem dizendo assim: examinai o homem a si mesmo. E depois de fazer esse exame, esse autoanálise, ele pode comer do pão e beber do cálice. Quando o apóstolo Paulo ele escreve a sua segunda carta para os Coríntios, no capítulo 13, no verso 5, ele vem dizendo assim: examinai vós mesmos, para verdes se vocês realmente estão em Cristo. Então esse momento de reflexão, esse momento de autoanálise, ele é muito importante. Porém, diante do quadro que nós estamos vivendo, ele nunca se fez tão necessário. Calma, você não precisa desligar ou apertar o play para poder refletir sobre a sua vida. Eu tenho certeza que essa simples palavra, que essa simples mensagem, ela vai contribuir muito para que ao final dela você tenha um momento de uma autorreflexão. Eu gostaria de refletir com você a respeito de 3 grupos que estão enfrentando essa pandemia. 3 grupos de pessoas que servem a Deus, que estão diante desse quadro caótico. O primeiro grupo que eu gostaria de falar para você nessa noite é aquele grupo que, depois que tudo isso terminar, eles nunca mais serão os mesmos. Nunca mais serão os mesmos não é porque se tornarão pessoas piores. Mas esse grupo, depois que essa pandemia acabar, depois que a nossa vida voltar ao normal, esse grupo de pessoas, eles nunca mais serão os mesmos. Será porque eles sofreram uma transformação diante desse momento. Primeiro, eles tiveram uma mudança de hábito. Esse primeiro grupo do qual eu estou falando para você é o grupo daquelas pessoas que serviam a Deus, mas não tinham uma vida de oração. Esse primeiro grupo do qual eu estou falando para você é o grupo daquelas pessoas que trabalhavam nas nossas igrejas, nas nossas comunidades cristãs, mas elas não tinham uma vida bíblica, não tinham uma vida de leitura constante da palavra de Deus. Essas pessoas, pelo contrário, elas só se alimentavam quando elas chegavam nas nossas comunidades cristãs. Sim, esse primeiro grupo, agora, eles estão vivendo uma mudança drástica nas suas vidas. Essas pessoas que antes não oravam, agora elas estão orando de manhã, estão orando à tarde, elas estão orando à noite. Essas pessoas que não liam as suas Bíblias, agora, todos os dias, elas estão se alimentando. Sabe por que esse primeiro grupo, depois que tudo isso terminar, nunca mais serão os mesmos? Esse grupo nunca mais vai ser o mesmo, porque eles não vão querer ser aquele tipo de pessoas ou ser aquele tipo de cristãos que eles eram antes desse momento. Essas pessoas agora elas estão tendo um encontro com Deus, um encontro real com Deus. Essas pessoas agora, elas estão experimentando um avivamento. Essas pessoas agora estão orando com o seu cônjuge, estão orando com os seus filhos. Pessoas que nunca fizeram um culto no lar antes, agora estão vivendo tudo isso. Então, depois que tudo isso terminar, essas pessoas, elas terão entendido o real propósito da igreja. Essas pessoas terão entendido que nós somos pedras vivas. Depois que tudo isso terminar, eu tenho certeza que essas pessoas vão valorizar cada encontro na igreja. Elas vão valorizar o encontro de oração,
que antes elas tinham oportunidade de ir, mas elas não queriam ir ou inventavam uma desculpa para não estar. Mas agora elas vão entender a importância de uma reunião de oração dentro da igreja. Depois que tudo isso terminar, esse grupo de pessoas vão entender o real propósito da escola bíblica dominical. Vão entender o real propósito de um culto de casais dentro da igreja. Depois que tudo isso terminar, essas pessoas vão valorizar mais os seus líderes, vão valorizar mais a palavra pregada. Sim, depois que tudo isso terminar, eu tenho certeza que essas pessoas, que esse primeiro grupo, nunca mais vão querer ser os mesmos. Eu também tenho para poder falar para você nessa noite a respeito do segundo grupo. O segundo grupo é aquele grupo de pessoas que estão dentro das nossas congregações, dentro das nossas comunidades, e eles estão realmente servindo a Deus. Porém, essas pessoas, elas não entenderam o real propósito de tudo isso que está acontecendo. Elas passam 10, 12 horas diante da televisão, elas passam 5 horas nas mídias sociais, elas passam o dia inteiro trocando mensagem. Elas até agora não conseguiram parar um único dia, um único momento e dobrar os seus joelhos e fazer uma oração para Deus. Desde que tudo isso começou, esse grupo de pessoas não conseguiu parar ainda e sentar e ler a palavra de Deus. Esse grupo de pessoas, eles ficam agitados o dia inteiro, eles se movimentam o dia inteiro, estão movimentando as mídias sociais, estão falando a respeito do presidente, estão falando a respeito do político, estão falando a respeito da doença, mas essas pessoas não conseguem falar a respeito do Cristo, não conseguem falar a respeito do nosso Cristo. Essas pessoas, elas estão enquadradas em Efésios capítulo 5, verso 14, onde Paulo vem dizendo: desperta, ó tu que dormes. Quem sabe você é essa pessoa que está me ouvindo agora, e você é essa pessoa que está em um sono profundo, em um sono espiritual profundo. Eu não quero trazer uma mensagem que jogue você para baixo, pelo contrário, eu quero trazer uma mensagem que motive você a querer buscar a Deus. Eu quero falar para você que a nossa redenção, ela está chegando, o nosso Rei Jesus vem voltando. Esses sinais que nós temos vivido, que nós temos presenciado, esse sinal, ele está apontando a volta de Jesus. Eu não estou falando para você que o nosso Deus, o nosso Rei, ele quer destruir as pessoas ou ele quer destruir as nações. Eu não estou falando isso para você. Eu estou falando que esse não é apenas um sinal da volta do nosso Deus, mas ele é um sinal do amor do próprio Deus. Deus, ele não quer destruir as nações, pelo contrário. João 3,16 vem dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o propósito de Deus não é destruir a vida das pessoas. O real propósito de Deus não é destruir as nações, pelo contrário. Deus, ele deseja que as nações, que as pessoas possam se achegar a Ele. Eu estou falando isso para você, é para que você entenda que Deus deseja que você possa se achegar a Ele diante desse quadro tão caótico, tão problemático que nós temos vivido. Deus, ele não quer destruir as nações. Deus, ele não quer ver as pessoas morrerem. Deus, ele quer puxar as pessoas para perto. Ele quer trazer as pessoas para perto. Jesus Cristo, quando ele estava olhando para Jerusalém, ele disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha junto aos seus pintinhos, e vocês não quiseram. Sabe de uma coisa, quando eu olho para tudo isso que tem acontecido no Brasil e no mundo, quando eu olho para as nações, eu sinto no meu coração o próprio Jesus falando: nações, povo brasileiro, povo americano, povo europeu, asiático, africano. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas,
como uma galinha junto aos seus pintinhos e vocês não quiseram. Eu entendo também que Jesus Cristo ele está falando isso para nós nessa noite. Talvez você faça parte desse segundo grupo. Desse segundo grupo que ainda não teve um despertar espiritual, que não tem uma dimensão espiritual daquilo que está acontecendo. Mas eu quero dizer para você, Deus, o próprio Jesus, ele tem interesse em se relacionar com você. Eu também gostaria de falar para você a respeito do terceiro grupo nessa noite. O terceiro grupo é você idoso que me assiste nesse momento. Você que está solitário na sua casa. Você que não tem a presença dos seus filhos e não é porque eles te abandonaram. Você não tem a presença dos seus filhos porque, por uma questão de preocupação com a sua vida, eles não querem visitar você. Você que se sente solitário. Você que se sente sozinho. Eu estou falando para você que me ouve nessa noite, que está deprimido com tudo isso que está acontecendo. Eu estou falando para você aqui nessa noite que é empresário, é empregador, e você olha esse cenário todo e você diz, como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou pagar aos funcionários? Eu estou falando para você nessa noite que é assalariado, e você olha e você diz, Senhor, o que vai ser da nossa vida sem dinheiro? Sem dinheiro para poder colocar comida dentro de casa. Sim, eu estou falando para você nessa noite que trabalha por conta própria e não sabe o que vai fazer da sua vida. Esse terceiro grupo é um grupo que está dentro da igreja ou não, mas de pessoas que estão com a sua esperança abalada, que estão com sua fé abalada, que estão temerosos diante do futuro. Nessa noite eu gostaria de trazer uma mensagem de esperança para você. Diante de tantas notícias ruins que você tem ouvido, que você tem visto, eu quero nessa noite trazer uma boa notícia para você. A palavra de Deus diz no Salmo 23 que você tem um pastor e você não vai ter falta de nada. Eu quero dizer para você que você pode ter um líder político que não se importa com você. Que não se importa se você vai ter comida na sua mesa ou se você vai ter dinheiro para poder pagar seus contas. Você pode não ter um líder político que se importe com você, mas eu quero falar para você que você tem um Deus que se importa com você. Eu quero falar para você que você tem um Deus que é o seu pastor e a palavra dele diz que você não vai ter falta de nada. Você tem um Deus que se importa com as suas necessidades. Você tem um Deus que zela pela sua vida. Você tem um Deus que não dorme e está cuidando de você. Você tem um Deus que está protegendo você. Você tem um Deus que está guardando você. Você tem um Deus que pode curar você. Você tem um Deus que pode consolar você. Eu quero dizer nessa noite que você tem um Deus, que você tem uma palavra e que você tem uma promessa. Eu quero dizer para você nessa noite que está me ouvindo, se você faz parte desse terceiro grupo e você olha e você não vê esperança, você não vê saída, você não vê solução, eu quero falar para você que Deus, Ele está trabalhando a seu favor. O profeta Isaías ele vem dizendo, desde a antiguidade, nunca se viu ou nunca se ouviu falar a respeito de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Sim, irmãos, essa é a mensagem que eu tenho para trazer para você essa noite. Eu não sei em qual grupo você se enquadra. Eu não sei se você se enquadra no primeiro grupo que está tendo um avivamento. Eu não sei se você se enquadra no segundo grupo que está carecendo de um despertar espiritual. Ou não sei se você se enquadra no terceiro grupo, que é o grupo de pessoas que estão com a sua fé abalada, pessoas que estão sem esperança. Independente do grupo no qual você se encontra, eu gostaria de orar por você nesse momento. Eu gostaria de orar pela sua família nesse momento.
Se você que está me assistindo agora nesse momento está com a sua televisão ligada, desliga a sua televisão. Se o seu marido ou a sua esposa está perto de você, chama ela para perto, chama ele para perto. Se você tem um filho próximo a você, chama ele. Vamos orar agora com a sua família. Nós não podemos estar reunidos todos juntos aqui fisicamente, mas a nossa ligação não é uma ligação física, é uma ligação espiritual. Senhor Jesus, nesse momento eu oro sobre a casa do meu irmão, a família do meu irmão, Senhor, a fonte de renda do meu irmão. Senhor, no nome de Jesus, essas famílias que estão clamando a Ti, ó Deus, pedindo a Sua misericórdia sobre essa nação, sobre a nossa terra, sobre a nossa casa. Senhor, nesse momento eu oro primeiramente, ó Pai, para que meu irmão, ele seja despertado, que meu irmão, diante de tudo isso que ele está vivendo, passando, ele possa entender que existe um propósito espiritual para tudo isso, Pai. Que o Senhor deseja que as nações, que as tribos, o Senhor deseja que os povos, que as pessoas possam clamar a Ti, possam Te buscar e possam Te reconhecer como único e verdadeiro Deus. Nesse momento, Pai, eu oro pela bênção na casa do meu irmão. Que o Senhor possa abençoar o meu irmão, a família do meu irmão, a fonte de renda do meu irmão. Pai, nós aprendemos nessa noite que nós temos um pastor, que nós temos um Deus, nós temos uma palavra, nós temos uma promessa. Senhor, nós não estamos largados. A nossa vida, ela não está nas mãos de governante algum. A nossa vida não está na mão do presidente. A nossa vida não está na mão do Congresso Nacional. A nossa vida está na mão do nosso Deus, o Criador dos céus e o Criador da terra. Pai, nesse momento, traz refrigério, traz paz ao coração do meu irmão. Senhor, glorifica o Seu nome pela vida dele. Glorifica o Seu nome, ó Pai, pela proteção às nossas casas. Seja glorificado, seja bendito e seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, você que me assiste agora, você que faz parte da Igreja Nova Vida do Recreio, eu gostaria de dizer para você que você continue sendo fiel a Deus na sua oferta, no seu dízimo, que haja generosidade no seu coração. Nós temos colocado nos grupos de WhatsApp a conta da igreja. Você pode transferir ou pode fazer esse depósito na conta da nossa igreja, tá bom? O pastor tem atendido aqui na igreja todos os dias. O pastor tem dado atendimento com hora marcada. Você, membro dessa igreja, você tem um contato com o seu pastor. Então, você que deseja um atendimento, você que precise conversar, é só você mandar uma mensagem e agendar um horário comigo. Gostaria de dizer para você que Deus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente, e estaremos juntos novamente domingo às 10 da manhã. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Um grande abraço para todos vocês.